Bom, hoje a gente vai dar início a uma matéria e eu vou trazer 3 conteúdos: princípio fundamental de contagem e análise combinatória, permutação, arranjo e combinação, tá? Não vou entrar muito no aspecto teórico delas, mas vou ensinar a resolver-se os problemas que podem aparecer com relação a essas matérias. Dentro do princípio fundamental de contagem, princípio fundamental de contagem, nós temos algumas situações que acabam surgindo muito nos concursos. Por exemplo, escrever assim, ó. Tenho 2 blusas e 3 calças. Quantas combinações possíveis, né? Quantas combinações possíveis pode-se fazer com essas peças? Pode-se fazer com essas peças, né? Ora, então, que você tem a calça 1, a calça 2 e a calça 3. Você tem 3 calças. E você tem 2 blusas. Com a calça 1, você pode usar ou com a blusa 1 ou com a blusa 2. A mesma coisa, com a calça 2 você pode usar a blusa 1 ou a blusa 2. E com a calça 3 você pode usar a blusa 1 ou a blusa 2. Então, você teria um conjunto formado pela calça 1 e a blusa 1, um conjunto formado pela calça 1 e a blusa 2, um conjunto formado pela calça 2 e a blusa 1, outro conjunto formado pela calça 2 e a blusa 2, e a calça 3 com a blusa 1 e calça 3 com a blusa 2. Perceba que você pode fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 conjuntos, 6 combinações, tendo somente essas 5 peças. Será que é preciso você fazer as ramificações, igual eu fiz aqui, para saber quantas combinações possíveis? Não. Veja que você tem 2 blusas e 3 calças. Quantas combinações deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só. 2 vezes 3, 6. Você não precisa fazer os raminhos aqui para saber quais são as combinações possíveis. Porque imagine que você tenha, a pessoa se tivesse que fazer isso, imagine que você tenha 10 calças, 30 blusas e, sei lá, 2 tênis. Meu Deus, se você for fazer essas ramificações aqui, ó, você vai terminar o dia e não vai terminar as combinações possíveis. Então, você vai pegar 10 vezes 30 vezes 2. Vai dar 600 combinações possíveis. Com isso daqui, ó, 10 vezes 30, 300 vezes 2, 600. Então, dá 600 combinações com essas 10 calças, 30 blusas e 2 tênis. Então, você não precisa fazer os raminhos, tá bom? Essa é a primeira ideia. Isso cai em concurso. Depois a gente vai ver nas questões que cai em concurso. E dentro dessa mesma matéria tem uma outra situação assim, ó, que cai bastante. Quantos números de 3 algarismos podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quantos números de 3 algarismos podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ora, o formato de número que se pede é um número com 3 algarismos. Por exemplo, 3, 2, 1 é um número com 3 algarismos. O 1, 2, 3 também. O 4, 5, 6 também. O 5, 4, 3 também. Então, vários números podem ser formados utilizando esses números que estão aqui. Se a gente tivesse, né,
que fazer igual eu estou fazendo aqui, ó, montando um a um, a gente não terminava esse serviço hoje, nem no dia da prova. Então, veja que eu tenho 6 números aqui, 6 números. Então, quando eu escolher o primeiro número, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 6 possibilidades. O mesmo acontece com o próximo número, eu tenho 6 possibilidades. E o mesmo acontece com o terceiro número, o terceiro algarismo. Eu tenho 6 possibilidades de escolha aqui. Então, de quantas formas, quantos números podem ser formados de 3 algarismos com esses 6 algarismos disponíveis? 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36, vezes 6, 216 números eu posso formar utilizando esses números aqui, né? Se a gente tivesse que fazer, seria, por exemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 6, né? 1, 2, 1, 1, 1, 1, 3, 4, enfim, eu teria 216 possibilidades. Ah, por que você colocou 1, 1, 1? É possível? Sim, porque nada, o exercício falou que eu queria algarismos distintos em cada posição. Nada disso. Não disse isso, então eu posso utilizar os 6 números em todas as casas, ok? Agora, digamos que o exercício me dissesse o seguinte: de quantos números de 3 algarismos podem ser formados? Quantos números de 3 algarismos podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, sendo os algarismos distintos. Distintos, ele pede, quando ele quer coisa distinta, o próprio exercício pede. Ou seja, você não pode fazer o 1, 2, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 2, porque ele quer algarismos distintos, ou seja, diferentes. Então, você não pode repetir os números. Então, quais seriam os algarismos? Bom, eu tenho que formar um número com 3 algarismos. Eu sei que para o primeiro número, quando eu escolher, eu tenho 6 possibilidades. Então, para o primeiro, 6. Só que eu não posso repetir os algarismos dos números, eu quero algarismos distintos. Então, para o próximo número, eu só tenho 5 possibilidades, porque eu já escolhi uma aqui. E para o próximo, 4, porque eu já escolhi um aqui e outro aqui. Então, quantos algarismos eu posso fazer, quantos números de 3 algarismos eu posso fazer com os algarismos distintos? 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120 algarismos podem ser formados, tendo cada posição aqui, ó, números distintos, ok? Essa é uma das formas e você vai ver muito isso em concurso, isso cai bastante em concurso. Mas tem uma outra forma que cai em concurso bastante. Digamos que você tem uma parede com 3 listras. Nossa, a parede tem 3 listras. E você tenha 5 tintas. Olha que maravilha. 5 tintas aqui. Uma azul, uma vermelha, uma laranja, outra amarela e outra verde. Essas são 5 baldes de tintas que você tem para pintar essa parede. De quantas formas distintas, eu não quero que... De quantas formas distintas você pode pintar as listras dessa parede? Olha, eu quero de formas distintas, ou seja, eu não quero que repete a cor das listras. Então, para a primeira lista, eu tenho 5 possibilidades. Primeira lista, então, 5
Posso escolher qualquer uma dessas 5 cores. Para a segunda, eu já não tenho mais 5, porque eu já escolhi uma aqui. Então, eu tenho 4 cores para escolher. E para a terceira, 3 cores. Então, de quantas formas eu posso pintar? Sendo as listas de cores diferentes, de cores distintas. 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20 vezes 3. 60 formas possíveis. E se eu não dissesse a palavra distintas? Ou seja, pode-se repetir as listas. E se eu não dissesse isso? Ora, então eu teria a mesma possibilidade de uso das tintas da primeira lista. Porque em nada o problema, se o problema não falar que é distinto, eu tenho 5 possibilidades para cada lista. Então, neste caso, eu teria 125, que é 5 vezes 5 vezes 5. 125 possibilidades, ok? A mesma coisa, de quantas formas possíveis, pois é, um outro exemplo. De quantas formas possíveis eu posso pintar uma bandeira com 2 listas, tendo três tintas? Você tem 3 tintas. Eu quero que as listas tenham cores distintas. Então, para a primeira, eu tenho 3 possibilidades, para a segunda, 2. Então, qual é o número de combinações possíveis que eu posso ter? 6. Porque 3 vezes 2, 3 vezes 2 é igual a 6. Ok? Isso é uma forma da gente falar da contagem, né? Do princípio fundamental de contagem. Tá bom? Essas situações caem muito em prova. Dentro desse mesmo assunto, nós temos um assunto chamado permutação. Permutação. Então, supondo que 6 pessoas vão para o cinema. Ó, exemplo. 6 pessoas vão para o cinema. 6 pessoas vão para o cinema. E de quantas formas possíveis pode-se organizar essas pessoas em 6 lugares diferentes. Ó, em 6 lugares. Então, temos lá a poltrona 1, a poltrona 2, a poltrona 3, a poltrona 4, a 5 e a 6. Eu tenho 6 pessoas. Vamos dizer que isso aqui é a poltrona 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu tenho 6 pessoas, a pessoa A, a B, a C, a D, a E e a F. 6 pessoas. Então, poderia ser que a A sentasse aqui, a B, a C, D, E, F. Ou poderia ser que não fosse dessa forma, sentasse a B, a E, a F, a A, a C e a D. Ou poderia ser que a F, a D, a E, a B, C. Então, existem várias formas de a gente arranjar essas 6 pessoas dentro desses 6 lugares. Se a gente for fazer exatamente como eu estou dizendo aqui, ó, colocar um por um nas mais variadas formas, a gente não termina a prova. Existe uma forma de resolver esse tipo de problema, que chama permutação. Então, eu tenho 6 pessoas em 6 lugares. Então, de que forma que eu posso permutar essas 6 pessoas nesses 6 lugares? De quantas formas possíveis é possível permutar? Permutação. 6 pessoas e 6 lugares. Olha, isso chama permutação de 6. É assim que aparece, né?
6 fatorial que a gente chama, entendeu? E o que é esse fatorial aqui? Toda vez, eu tenho 6 pessoas, vou dar um exemplo, e 6 lugares. Então, eu posso arranjar essas pessoas das formas mais diversas possíveis nesses 6 lugares. Então, se eu arranjo a primeira aqui, ó. Arranjei, aqui, ó, nesse primeiro lugar eu posso colocar 6 pessoas. Mas depois que uma sentar, para esse lugar vai ficar 5 e assim por diante. 4, 3, 2, 1, certo? E então, de quantas formas possíveis eu posso fazer isso? 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, vezes 3, 360, vezes 2, 720, 720 vezes 1 é 720. Então, eu posso arranjar essas pessoas de 720 formas possíveis. Percebam que nos outros problemas a gente fazia 5 vezes 4 vezes 3 e dava o resultado, mas a gente usava o princípio fundamental de contagem. Mas quando eu tenho 6 pessoas e 6 lugares, eu faço permutação de 6. Se, por exemplo, eu tenho uma bandeira com 3 cores e eu tenho 3 tintas, então eu permuto 3. 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Se eu tenho 3 algarismos, 1, 2, 3, e eu quero formar algarismos de 3 números com esses números aqui, eu tenho 3 vezes 2 vezes 1. É uma permutação de 3, porque eu tenho exatamente 3 números e 3 algarismos, 3 lugares para eles. Então, permutação de 3 é 6. Ok? Então, permutação é isso. Às vezes a pessoa olha e não sabe o que significa, mas permutar é isso aí. Eu vou fazer um outro vídeo, para esse não ficar tão longo, com permutação com repetição, arranjo e combinação. E anagramas, né? A gente vai falar disso no próximo vídeo, porque fica mais curto e menos cansativo. E aí no terceiro vídeo de permutação, de análise combinatória, a gente vai passar os exercícios, ok? Até o próximo vídeo.